Mães e irmãos, a paz do Senhor, amém? Bom estarmos aqui nesse domingo, manhã de Páscoa, né? Data marcante para nós, né, André? Inclusive, a data mais especial para nós cristãos, né? Podemos dizer assim. Então, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em João, Evangelho de João, no capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 11 ao 18. Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 11 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, uma à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus então lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhes tinha dito essas coisas. Leia novamente, por favor, comigo, o versículo 18. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. Alguns comentaristas vão dizer que esse trechinho aqui, eu vi o Senhor, vai ser o mesmo verbo, Xande, usado, por exemplo, lá na sarça, quando Moisés tem aquela visão lá de Deus, né, falando com ele. Esse verbo também vai aparecer, Andréia, quando Abraão recebe 2 homens de Deus. Sabe, quando eles têm aquela visão de Deus, quando eles têm uma experiência com Deus. Então, é legal que a gente olhe esse texto mergulhando no texto, né? Sentindo um pouquinho da sensação de Maria naquele momento, né? De toda aquela aflição, porque ela chega, não encontra o corpo de Jesus, ela chega para cuidar do corpo, Adriana, e ela não encontra o corpo de Jesus. Logo, Gabriel, ela se sente aflita. Cara, levaram o mestre. Onde foi que colocaram? E aí, André, algumas pessoas podem ler e falar assim: olha, mas ela viu Jesus e achou que era um jardineiro, não sei o quê, que falta de espiritualidade. Não, não. Maria está extremamente triste, porque levaram o corpo do seu mestre. Então é normal, em situação de desespero, algumas coisas se passarem. E aí, um outro detalhe no texto, quando Cristo diz Maria, aí ela: caramba, eu conheço essa voz. Eu conheço você. E aí ela sai, né, alegre por ver o Cristo ressuscitado, e aí Cristo dá toda essa explicação que nós lemos, e aí ela chega aos discípulos e fala: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Eu tive uma experiência com o Senhor. O Senhor apareceu para mim. O Senhor voltou. O Senhor ressuscitou. O Senhor venceu a morte. O Senhor venceu aquilo que é limite para nós. Como está escrito
lá no texto em que o pastor colocou lá para a gente, cara, a morte é o limite. E aí Maria diz, eu vi aquele que venceu o limite. Eu vi aquele que está acima de todas as questões. Eu vi aquele que é o Todo-Poderoso. Eu vi o Senhor. E a partir disso, eu quero te convidar a orar e adorar esse grande Deus. Edgar, ele venceu a morte. Ele venceu a morte, Isaac. Gabriel, ele venceu a morte. Aquilo que era considerado o fim, aqui, ó, essa linha aqui é o fim. Ele fez assim, ó. E aí Maria olha e fala, cara, ele superou o fim. Então, toda vez que você lê esse texto, eu quero sugerir, entra no texto. Mergulha no texto, porque aí quando chega nessa parte, Natânia, eu vi o Senhor, a gente começa a pular, Edgar, porque Ele venceu a morte, sabe? Ele venceu, Ele é o Senhor. Deus, muito obrigado por estarmos na Tua casa, muito obrigado pelo memorial que é o dia de hoje, obrigado, Deus, pelo Teu sacrifício, obrigado, Senhor, pela Tua libertação, e te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, permita-nos adorar ao Senhor nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Estamos aqui para te adorar e te engrandecer, Senhor. Estamos aqui para declararmos, Senhor, que estamos cada vez mais apaixonados por Ti, Senhor. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer, estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que minha vida flua mais na Tua unção, mais do Teu poder. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar
pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Oh Deus, leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Minha vida flua mais na tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, muito, muito mais, mais do teu poder. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Teu grande amor, teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso em teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz.
grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Amém. Senhor, obrigado, Deus, pelos louvores entoados em tua casa. Obrigado, Deus, pela tua maravilhosa graça, que de fato é o nosso refúgio, Pai. Oh, Deus, obrigado pelo teu grande amor, Pai. Como diz essa canção, não cessa, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos fazer a leitura em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nessa manhã de Páscoa, nessa manhã especial para todos nós, quero aproveitar esse tempo, compartilhar uma palavra com vocês que está no capítulo 4, versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Mesmo assentados, não precisa se colocar de pé. Quero fazer essa leitura com você nessa manhã. Nós vamos ler o 13, o 14 e o 18. Todos acharam aí? Amém? A palavra do Senhor diz assim: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Versículo 18. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Feche seus olhos, deixe sua Bíblia aberta aí. Senhor, te agradeço nessa manhã. Obrigado, Senhor, por essa igreja maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão e cada irmã que nessa manhã, Senhor, celebram o principal evento, o principal dia, a principal ocasião, Senhor, no calendário cristão, que é o domingo da Páscoa. Senhor, nós nos alegramos no Natal, nós nos alegramos no Pentecostes, nós nos alegramos em muitas outras datas, mas, Senhor, nenhuma delas teria sentido se não fosse pelo dia de hoje, Senhor. Eu te louvo e te agradeço também pelo ensinamento e pela esperança que esse dia traz a todos nós. Senhor, que essa palavra venha falar aos nossos corações, venha falar, Senhor, a cada um de nós aqui nessa manhã, e que ela possa, Senhor, trazer consolo, esperança, uma visão para além, Senhor, do físico e do material. Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, esteja conosco aqui nessa manhã. É assim que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amados, eu quero falar com vocês nessa manhã, com base nesse texto, o tema da mensagem: a esperança da ressurreição. A esperança da ressurreição. E eu quero até fazer algo aqui, eu vou até arrastar o púlpito um pouco mais para o lado aqui, que eu quero que vocês vejam aqui o que o Ministério do Santuário preparou. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do ministério? Ficou lindo demais, arrasaram novamente, já não é nem novidade para nós, né? Espera aí que eu estou quase fazendo arte aqui. Esqueci de trazer a pilha, microfone sem fio hoje, não dá, eu com o fio me atrapalha aqui. Vamos lá. Amados, nós temos aqui hoje diante de nós uma imagem que para nós já se tornou habitual. Toda Páscoa, todo ano, nós nos acostumamos a falar sobre essa cena aqui. Inclusive nós temos ela reproduzida num tamanho maior aqui e temos também uma pequena maquete aqui na mesa. Então você pode observar ela aqui de várias maneiras diferentes.
E ontem, eu não sei se todos viram, eu coloquei lá no grupo da igreja um texto sobre o sábado das incertezas. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma palavra nessa manhã, falando sobre um tema que, inicialmente, é um tema que tem um peso, é um tema que traz diferentes sentimentos aos corações daqueles que ouvem. Porque, amados, é impossível falar de ressurreição sem antes falar do tema da morte. É impossível falar sobre ressurreição sem passar pelo evento doloroso da separação provocada pela morte. E interessante, até de uma maneira triste, a gente olha para a Páscoa desse ano, especialmente para nós no Brasil, a Páscoa que vem logo após uma semana de eventos tão trágicos que a gente tem acompanhado pela televisão, ataque a escolas, crianças mortas, homens mortos, mulheres mortas, aquele incêndio no ônibus, uma série de coisas acontecendo. Essa semana nós tivemos também um ataque terrorista lá em Tel Aviv, não sei ao certo se foram 6 ou 7 pessoas mortas, um atropelamento num carro. Amados, uma semana que foi muito pesada para nós que vamos acompanhando os noticiários, vamos recebendo as notícias, especialmente aqui no Brasil, como falei, aquele ataque naquelas escolas, e é impossível não sentir um pouco, nem que seja um pouco mexido, ao ver ali as fotos das crianças que morreram, ao ver ali os relatos, inclusive, muito pesados daquelas que não morreram, que escaparam, dizendo o que elas estavam sentindo naqueles momentos. Foram eventos terríveis. A morte é um evento terrível. A morte, ela não é algo que nós sabemos lidar com ela. Não é à toa que o texto vai dizer para nós no versículo 13, acompanha comigo aqui, versículo 13 de 1 Tessalonicenses capítulo 4, que vai dizer assim: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, ou seja, daqueles que morreram, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Esse texto aqui não está ensinando para nós que nós não devemos nos entristecer diante da morte, não é isso. Inclusive o Senhor Jesus, aquele texto maravilhoso que nós amamos, ressurreição de Lázaro, o texto bíblico vai nos dizer o quê? Que Jesus, ao se deparar ali com aquela situação, o menor versículo da Bíblia vai dizer para nós, Edgar, Jesus chorou. A gente olha para aquele texto, irmã Elza, nós temos uma certeza, Jesus sabia o que ia fazer. Jesus sabia, Simone, a obra que ele ia realizar, mas mesmo assim, diante da morte de Lázaro, alguém querido por Jesus, ele chora diante daquela situação. Nós vemos aqui também nesse texto uma igreja que estava sofrendo diante da morte. Nós não devemos, amados, cair no erro de achar que não devemos nos entristecer quando alguém morre. Isso é um grande engano. A tristeza faz parte e ela precisa ser vivida. O Senhor Jesus chorou diante da morte de Lázaro, só que essa palavra ela vai nos mostrar para não nos entristecermos como aqueles que não têm esperança, como aqueles que não têm uma expectativa para além da morte. Porque, amados, quando nós olhamos para essa palavra, quando nós olhamos para o Evangelho, não podemos nos esquecer. O Evangelho tem palavra de sabedoria, o Evangelho vai te ensinar a mexer com dinheiro, o Evangelho vai te ensinar a lidar com pessoas, o Evangelho vai te ensinar a lidar com seus sentimentos, o Evangelho vai te ensinar a lidar com o seu trabalho, com tudo. Só que nada disso fará sentido para nós se nós não cremos na ressurreição dos mortos, se nós não cremos no poder da ressurreição. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer: se não cremos na ressurreição, a nossa fé é vã e nós somos os mais desprezíveis de todos na terra, lá em 1 Coríntios capítulo 15, porque tudo que nós fazemos, se não cremos na ressurreição dos mortos, será em vão, vai ficar por aí, vai cair no esquecimento. E essa palavra vem para nos lembrar, nós devemos sim chorar com aqueles que choram, nós devemos sim chorar quando a tristeza bate no nosso coração, mas essa palavra traz para nós: não se entristeça como aqueles que não têm esperança. A Páscoa é um evento
ímpar na nossa vida, porque ela nos lembra uma coisa, que a morte vem, a morte acontece, nós passaremos por ela, pessoas que nós amamos passam por ela, só que a Páscoa também nos lembra que alguém que nós servimos, o homem que tem um nome sobre todo nome, ele venceu a morte, ele pôs um fim à ação da morte, e para nós cristãos a morte é um pulinho para a vida. Para nós cristãos a morte não é o fim, para nós cristãos a morte não é o ponto final. E amados, é importante a gente trazer essa questão ao nosso entendimento. Não fomos criados para lidar com a morte. Quando a gente fala sobre a morte, nós, como eu falei no início, cada um tem um sentimento diferente. Cada um reage de uma forma diferente, alguns lidam de uma maneira um pouco mais tranquila do que outros, às vezes algumas pessoas lidam um pouco melhor com a morte relacionada à sua própria vida, mas tem dificuldade com a do outro, ou o contrário, porque não há ser humano nessa terra que lide perfeitamente bem com a morte, porque não fomos criados para ela, não fomos criados para passar por isso. O Senhor nos criou para a vida e vida abundante. O Senhor não nos criou para enfrentarmos isso. Só que com o pecado, com a entrada do mal na criação, nós lidamos com isso na nossa vida, mas repito aqui a boa notícia, o Senhor Jesus venceu a morte e Ele nos dá essa vitória. Essa palavra no versículo 14 que vai dizer assim para nós, a nossa esperança, olha aí o versículo 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Ou seja, o que essa palavra está dizendo para nós, Ana, é o seguinte: Ele ressuscitou e Ele ressuscitará todos aqueles que morrem nele. Não é, amados, uma perda para sempre. É importante nós pensarmos nisso e nós trazemos à nossa memória. Temos aqui pessoas que passaram pela experiência de perder pessoas queridas, perder amigos, perder familiares. Só que quando nós olhamos para essa palavra, quando nós olhamos para a fonte da nossa esperança, nós temos uma certeza, isso, até mesmo a morte, é um até breve quando nós somos cristãos, até mesmo a morte é um até daqui a pouco, porque num dia final, o Senhor trará de volta os seus, nós nos encontraremos novamente, e amados, não é uma abstração. É importante falar sobre ressurreição num dia como esse, porque às vezes, Xande, a gente tende a pensar que, como vai ser o céu? Vai ser um monte de espírito que vai ficar voando, tocando harpa e cantando o tempo inteiro. Amados, não é isso que a Bíblia nos mostra, não. Quando a Bíblia vai falar sobre a eternidade, ela vai nos falar sobre corpos ricão glorificados. Jesus, o primeiro deles. Jesus, quando aparece aos seus discípulos, o que ele faz? Ele fala, ele conversa, ele toca, ele come junto, ele celebra. Aquilo é só um prenúncio do que nós vamos viver, amados. Vida eterna não é aquela, o céu, inclusive você já deve ter ouvido alguém falar isso, né? Poxa, o céu deve ser muito chato, e o céu é isso, o céu é aquilo, amados. A eternidade, a vida eterna é vida abundante. Quando a gente pensa nisso, pensa aí agora, pessoas amadas, pessoas queridas, tenha certeza no teu coração, como diz o versículo 18, portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Eu trago ela para nós nessa manhã. Você vai reencontrar essas pessoas, você vai celebrar com essas pessoas. Hoje a Páscoa é um lembrete para todos nós. Essa vida é passageira, mas há uma eternidade que nos aguarda de vida plena, vida abundante, sem choro, sem lágrimas, sem dor. Todos nós temos algum nível de dor na nossa vida. Eu estou falando sobre a morte aqui, mas a gente poderia falar muitas outras. Temos a dor de perdas, temos a dor de despedidas, temos a dor de enfermidades, temos a dor de limitações, temos a dor de decepções, mas chegará o dia em que essa imagem do túmulo vazio vai se completar na vida de todos nós. Estaremos num lugar onde não haverá nunca mais esse tipo de coisa. Eu às vezes fico, Marcos, incomodado de achar que certas coisas vão caindo como chavão na nossa vida. Como a imagem de um túmulo vazio,
E aí a gente se habitua a ouvir, né, irmã Elza? Jesus ressuscitou. Como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? Jesus ressuscitou, amém, é verdade, Jesus ressuscitou. O que é a Páscoa? A Páscoa é que Jesus morreu e ressuscitou, né? Só que, amados, a gente tem que trazer, como o Rogério foi muito feliz aqui na abertura do culto, a gente trazer, Ana, o entendimento, o que foi aquilo? O que foi aquilo? Eu vi uma vez um pastor fez uma cena chocante, eu falei, se eu fizesse lá na IMEF, lá, deixa quieto, deixa só para o pastor, mas ele passou uma imagem para a igreja, fazendo o seguinte, às vezes a gente vê esse túmulo aqui, e às vezes ele não causa um impacto muito grande em nós, porque hoje a gente não usa mais túmulos assim. Mas imagina você, Fernanda, a imagem de um caixão aberto e vazio. Imagina você a imagem de um caixão aberto, vazio, puxado para fora, aquela pessoa não está mais lá. Imagina, uma pessoa querida, amada, não está mais lá. Fala, meu Deus, roubaram o corpo. Meu Deus, levaram embora, o que fizeram? E aí aquela pessoa cutuca você. Fala, eu estou aqui. Alguns iam sair correndo, né? Opa, rapaz, esse negócio. Mas aí você olha depois, você fala, é você mesmo. Foi o que Maria viveu. Aquele reencontro. E, amados, a gente não tem que perder essa esperança. A gente não tem que perder essa esperança, não. Tem um pastor que eu gosto muito, o nome dele é Timothy Keller, ele é um escritor cristão também, e eu recomendo um livro que ele escreveu maravilhoso. Nascimento, Casamento e Morte, o nome do livro. Ele vai falar sobre essas fases da vida de uma pessoa. E quando ele vai falar sobre a morte, ontem eu estava lendo esse livro novamente lá em casa, tem uma coisa muito interessante que ele fala ali, Viviane, ele fala, olha, eu estou enfrentando um câncer. Timothy Keller enfrenta um câncer, acho que é tireoide, né? Uma coisa assim, sei isso mesmo, ele enfrenta um câncer lá. E ele fala que quando ele foi diagnosticado com aquilo e que ele foi enfrentar o procedimento mais invasivo da vida dele, ele falou que aquela palavra de vida eterna, de ressurreição, Gabi, encheu o coração dele de uma tal maneira que ele entrou naquele lugar, Isabel, falando com Deus o seguinte, Senhor, eu sei que independente do que acontecer aqui, o que me espera é vida. O independente do que acontecer aqui, o que me espera é vida. Como assim, pastor? Simples. Se eu for curado, eu continuo vivendo. E se eu morrer, é vida eterna. Amado, isso aqui muda tudo. Muda tudo. Não é o desespero. Eu já tive a triste oportunidade de fazer ofícios fúnebres na minha vida, inclusive de pessoas queridas, amadas, próximas. Só que se tem uma coisa que eu sempre faço questão de citar nesses momentos, principalmente quando são irmãos na fé, é dizer, é um até logo, um dia vamos estar juntos, porque a palavra do Senhor nos promete isso, Jesus ressuscitou, essa pessoa ressuscitará, eu também, e o céu é comunhão, a vida eterna é comunhão, a eternidade é comunhão, nós vamos comer junto, nós vamos celebrar junto, vai ter só risada, é só coisa boa, a Páscoa é celebração da vida, e olha como, aí amados, eu não sou de espiritualizar a coisa não, mas isso aqui me tira até um pouco do sério que eu vou falar agora. Adriano, olha como o capeta é sujo, a gente está aqui numa data tão especial, Florisvaldo, celebrando o quê? A eternidade, a vida, que vai para além disso aqui, ó, vai para além do físico. Que o capiroto faz, Isaac? Transforma a data em quê? Materialismo. O que é a Páscoa? É um chocolate, é um coelho, tira o sentido do transcendente e joga a gente de volta para cá. É como se puxasse a gente, esse coelho lazarento, puxa a gente de volta para cá, para o chão. A eternidade está nos lembrando que a nossa vida é para além disso. E a gente não pode permitir que essa data se perca. Eu estou falando que é pecado comer chocolate, não é nada disso. O que eu estou falando é nunca se esqueça. A Páscoa, amanhã de Páscoa especialmente, quando a gente sai de casa, Ricão, lembrando, quando a gente acorda, hoje eu me lembro que a morte foi vencida. A morte foi vencida. As pessoas falam aí fora, para tudo se dá jeito na vida, conta se paga, compra se faz, e você, desemprego, outra porta se abre, só não dá jeito na morte, até na morte Jesus deu jeito. Ele venceu a morte.
Pastor, eu não lido bem com a morte. Ninguém lida. Ninguém lida. A gente já teve boas conversas, inclusive, sobre isso aqui, né, Ana? Naquelas quartas-feiras de café. Ninguém lida bem com isso, não. Só que a questão é, nós temos uma promessa. Deixa eu te contar uma curiosidade. Você sabia que a igreja em Tessalônica foi uma igreja que estava sofrendo por causa da morte? A igreja em Tessalônica estava vivendo aqui um dilema muito grande, João, pelo seguinte: era uma igreja que sabia, Gabriel, da promessa de Jesus. Qual era a promessa? Jesus ia voltar para buscar a sua igreja. Então eles se apegaram àquela promessa. Chega a ser até engraçado, André, porque muitos da igreja falaram o seguinte: já que Jesus vai voltar, largaram o trabalho, largaram um monte de coisa e ficaram esperando Jesus voltar. Tanto é que Paulo vai até falar em certo momento da carta: voltem para os trabalhos, né? Voltem para as atividades, Jesus vai voltar, mas vocês não sabem que hora, volta a trabalhar. Né, Marcos? A gente está conversando aquele dia lá, né? Jesus vai voltar mesmo, está acontecendo um monte de coisa, vou largar o trabalho, vou largar tudo. Estava acontecendo isso em Tessalônica. Então Paulo vai falar, volta para o trabalho, calma aí. E outra coisa que estava acontecendo era o seguinte: os discípulos estavam morrendo. E aí um dilema surgiu. E essas pessoas? Jesus ainda não voltou, essas pessoas morreram. E aí Paulo vai trazer essa palavra: nunca se esqueça, haverá ressurreição para os mortos. Inclusive ele vai dizer, olha o versículo 15, olha o que diz aí o versículo 15. E pela palavra do Senhor ainda, lhe declaramos o seguinte: nós, os vivos, que ficamos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Olha a palavra que ele usa aqui, inclusive, os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e a ressoada da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois de nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Maranata, né? Volta logo, Senhor. Volta logo. Amados, a minha imaginação é meio fértil, né? Às vezes eu já fico pensando como vai ser esse dia. Eu fico pensando, não sei como Jesus... Aí tem aquele debate, né? Você que é curioso aí, teologia, vai saber, né? Aí é pré-milenismo, é milenismo, é pós, vai ter grande tribulação, não vai, é antes, é depois, aí fica aquela coisa e faz conta, é anticristo, é isso, é aquilo, é chip, é marca da besta, mas eu não sei como vai ser. O Senhor Jesus não falou quando que vai voltar, eu só sei uma coisa: ele vai voltar, vai tocar a última trombeta, o que morreu vai ressuscitar primeiro, e a gente vai para a eternidade numa grande festa. Agora, se vai ser antes da grande tribulação, depois, eu não sei, quero nem saber, eu só sei que quando tocar a trombeta eu quero ouvir e ir embora. É isso que eu quero. E essa palavra nos faz pensar, né? Amados, imagina a alegria. Aí é normal, né? A gente conversa e fala, poxa, fulano. Eu lembro que lá em Pilares, uma vez eu passei por uma experiência que foi muito impactante. Tinha uma irmã, não sei se a Zelinha chegou a conhecer ela, uma irmã que era da Consolidação. Fugiu o nome dela agora, é uma autona que ficava lá no fundo da igreja, ela dançava, ela brincava pra caramba. Fugiu o nome dela agora. Essa irmã faleceu nova, ela tinha 40 e poucos anos. Você lembra o nome dela? Isso. Você lembra o nome dela? Nádia, isso mesmo, Nádia. E aí, quando a Nádia morreu, Viviane, foi impacto para a igreja inteira, porque ela era nova, foi uma coisa assim, repentina, e estávamos todos nós lá, olha, o velório da Nádia lotado. E assim, foi algo diferente, porque tinha jovem, juvenil, adulto, tudo quanto é idade, lotado. Foi a igreja lá em Pilares, e o sepultamento foi lá no Caju, e a igreja foi em peso para lá. E aí, as palavras falando sobre a Nádia era só, poxa, a Nádia era alegre, a Nádia era isso, a Nádia era aquilo, e a gente começou a conversar e falando, meu irmão, mas na glória eu imagino a alegria que vai ser essa Nádia lá na eternidade. Eu imagino a alegria que vai ser quando naquele dia que tocar a trombeta e os mortos ressuscitarem de seus corpos glorificados. Pastor fulano era feliz, dançava, brincava, se prepara, porque a eternidade vai ser muito feliz também ao lado dessa pessoa. Consolem uns aos outros com essas palavras. Amados, não tem esperança maior do que a ressurreição dos mortos. Às vezes nós e aí eu até me incluo, né? A gente que é mais novo, né? Né, irmãos? A gente que é mais novo, né? A gente que é novinho.
Às vezes a gente se apega, né, e fala assim, isso aí está muito longe da gente. Isso aí está muito longe. Às vezes é uma palavra que não mexe muito com os mais jovens, não mexe com... isso aí está muito longe ainda, tem uma vida longa para viver, Edgar. Só que na medida que a gente vai se confrontando com as coisas vão passando, a gente percebe o quanto que essa palavra, não tem palavra melhor do que essa. Não tem. Inclusive o Tim Keller, nesse livro que eu estou falando, ele fala uma coisa muito interessante. Às vezes a gente fica tão apegado a essa vida aqui, né? A gente briga por causa disso aqui, a gente faz um monte de besteira por causa disso aqui. E aí ele estava falando, olha o paradoxo dessa vida. A gente quer viver bastante, amém? A gente quer viver bastante. Eu tenho uma frase da Ana que ela falou uma vez que me marcou. Ela falou assim, eu amo viver. É isso, a gente ama viver, a gente gosta da vida, a gente gosta de celebrar, é aniversário, é festa, a gente gosta de estar junto, dar risada, a gente gosta disso e tem que gostar mesmo. Só que olha como que essa vida aqui, às vezes a gente se prende tanto a ela, quanto mais a gente vive, mais a gente tem que lidar com experiências da morte. Mais a gente vai receber notícia, fulano foi fulano, foi Beltrano. Quanto mais a gente vai vivendo, aí vai chegando uma certa idade, os amigos de infância vão falecendo. Porque essa vida aqui, esse mundo aqui, amados, ele está corrompido. E às vezes a gente pensa que a alegria é só isso aqui, amados. Na eternidade é vida plena mesmo. Por isso, amados, eu fecho essa palavra aqui, compartilhando com todos nós o seguinte. Quero até ler de novo com você essa palavra do versículo 13 e o versículo 14. Que diz assim, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará a companhia dele todos os que morreram também, todos os que dormem. Mas a Páscoa é a celebração da vida. Páscoa é a celebração da vida. Hoje eu quero fazer um convite para você, que você celebre a vida plena que Deus já te deu. Deus já te deu. A gente já tem a vida eterna. Como eu falei, a morte é um pulinho para a vida. Uma vez eu ouvi essa frase numa pregação, até anotei ela na minha Bíblia, no final dela lá, final de Apocalipse eu escrevi essa frase. A morte é um pulinho para a vida. E nesse dia eu quero que você traga isso à sua memória. Traga isso à sua memória. Pastor, eu estou enfrentando uma situação difícil na minha vida. Eu tenho uma luta, eu tenho alguma coisa. Traga isso à sua memória. Pastor, eu perdi pessoas queridas. Traga isso à sua memória. O sábado, como eu escrevi ontem, foi um dia de incertezas na vida dos discípulos. Porque Jesus morreu. Jesus morreu, estava lá no túmulo. E aí você imagina, era o hábito das pessoas naquele tempo irem até o túmulo, levarem perfumes. Pegar lá e mexer no corpo daquela pessoa, manusear ali, todos aqueles panos, aqueles lençóis. E aí você imagina o coração daquelas pessoas no sábado, vai lá, poxa vida, Jesus morreu. Poxa vida, nós tínhamos uma expectativa tão grande, Drica, que ele ia fazer coisas tão grandiosas, mas ele está morto. O sábado é o dia das incertezas ali, poxa vida. Quando a gente perde alguém que a gente olha e fala, meu Deus do céu, como que eu vou viver agora? Como que vai ser daqui para frente? Aquela incerteza que toma o nosso coração, às vezes bate a saudade, a gente pensa, poxa vida, como eu queria ter a pessoa do meu lado, e a gente vive esse sábado aqui nesse mundo. Nossa vida aqui nesse mundo é um sábado constante de Páscoa, da gente viver esse dilema. Poxa, que saudade, poxa, e como que vai ser quando for a minha vez? E aqueles pensamentos que trazem até uma certa perturbação à nossa vida. Só que aí a gente tem a palavra, o domingo vem. O domingo chega. E aí a gente não vai, como eu falei, não vai ser aquela coisa abstrata. Pastor, a gente vai ser o quê? Um vento? A gente vai virar uma estrela? Que negócio vai ser esse? Amados, é comunhão plena. Sempre que você pensar na eternidade, lembra de Jesus com os discípulos. Ele entra na casa, ele come com eles, ele conversa, ele toca, é tocado. Essa é a nossa esperança, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, amém? Vamos ficar de pé? E a ceia é essa celebração. A ceia é a celebração da vida
da vida eterna, da vida abundante. O túmulo está vazio, um dia os caixões também estarão. Todas as sepulturas dos santos estarão vazias. Cadê a igreja? A igreja está na glória, todos nós juntos ali. Quero que você estenda a mão para cá, vamos consagrar os elementos, trazendo isso à memória. Às vezes, para a gente poder sentir o que as pessoas sentiram ali, Rogério, gostei da ilustração que você fez. Às vezes, para a gente sentir o que aquelas pessoas sentiram, a gente se coloca no lugar. Pensa naquela pessoa que já foi, que você queria muito encontrar de novo. Traz a experiência mais forte que você tiver no teu coração, para você ter um impacto do que é isso na sua vida, que será na nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos porque a ceia não é a celebração da materialidade, não é a celebração do que podemos conquistar e perder depois. A ceia não é para celebrar uma vitória financeira, não é para celebrar uma conquista material, coisas aqui terrenas que um dia tudo ficará para trás. A ceia nos faz lembrar e celebrar algo que é eterno, algo que não terá fim, algo que será pleno de alegria. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã por poder celebrar a vida. Senhor, como está retratado aqui nessa maquete, como está retratado aqui no altar, Senhor, o túmulo de Jesus vazio, a pedra foi rolada e o Senhor Jesus saiu dali, encontrou com pessoas, conversou com elas. Relatos históricos vão nos dizer que muitos viram, tiveram contato, conversaram, muitas testemunhas oculares testemunharam aquele encontro. Senhor, as ciências desse mundo, elas tratam de coisas que vão até a morte, mas nós temos a certeza de algo que vai superá-la. E nessa manhã nós celebramos, obrigado, Jesus, pela sua entrega, pela morte e pela ressurreição em nosso lugar. O Senhor venceu a morte e entrega em nossas mãos essa vitória. Muito obrigado, Senhor, e que nós possamos viver nesse mundo sempre com essa esperança, podendo ter ela para nós e levar também para as outras pessoas. Senhor, muito obrigado, porque se não fosse pela ressurreição, não saberíamos de fato como lidar com todos esses desastres todos, dessas crianças que se foram, das pessoas que amamos que se foram. Senhor, mas obrigado porque temos essa esperança e nela nós renovamos a nossa aliança contigo nessa manhã. Senhor, obrigado porque até mesmo as despedidas nesse mundo, Senhor, um dia terão um fim também. Um dia estaremos todos reunidos juntos para todos sempre. Senhor, nós também nessa manhã fazemos então como o Senhor Jesus nos ensinou. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele partiu e entregou aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Depois de haver ceado, Ele tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Obrigado, Senhor, porque hoje não celebramos um corpo pendurado numa cruz, mas um corpo vivo que um dia poderemos encontrar, tocar, abraçar e conversar. Obrigado, Senhor, e que nessa manhã nós possamos participar da Tua mesa, com nosso coração feliz, esperançoso, de que um dia toda tristeza terá um fim. Senhor, aproveitamos esse momento também, te pedimos perdão pelos nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas, nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que vivemos tão apegados a esse mundo, Senhor, todas as vezes que vivemos tão apegados às coisas desse mundo, às coisas materiais, até mesmo pecamos por causa disso, Senhor, por todas as vezes que nós não temos esse olhar para a eternidade, não temos esse olhar, Senhor, para além das coisas desse mundo, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que deixamos as ansiedades, as preocupações, Senhor, as nossas vaidades nos fazerem pecar. Senhor, nos perdoa, lava-nos pelo sangue de Jesus. Senhor, traga a nossa consciência uma consciência de eternidade. Traga, Senhor, a nossa consciência uma certeza de que nós podemos caminhar e não seremos decepcionados nela. Senhor, nessa manhã nós queremos participar da Tua mesa com toda a alegria do nosso coração, e renovamos a nossa aliança contigo, nossa comunhão contigo. É a oração que fazemos em nome de Jesus,
Amém, Senhor. Amados, a mesa do Senhor está preparada. O Senhor se faz presente entre nós. O Espírito Santo de Deus está aqui. E hoje eu não vou pedir para ninguém me ajudar a servir a ceia. Vou deixar aqui os elementos sobre a mesa. Cada um de vocês vai passar aqui, vai pegar o seu pão, vai pegar o seu cálice. Eu gostaria que vocês pegassem na mesa para que vocês possam ver aqui essa maquete e continuar refletindo nisso que eu acabei de falar. E que você possa voltar para o seu lugar, venha pelo corredor, a lateral, à minha direita, todos, retornem aqui à minha esquerda, por causa da câmera, e todos nós vamos cear juntos e renovar essa nossa esperança nessa manhã. Louvemos ao Senhor. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. És invencível, inigualável, reinarás, e teu é o reino, tu é a glória, de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus.
Pega o seu pão nessa manhã e agradeça ao Senhor por tudo isso que envolve esse momento. Agradeça ao Senhor, porque não há promessa maior. Não há promessa maior. Repare uma coisa, a promessa que a palavra do Senhor nos deixa, que o Senhor nos deixa, não é uma promessa de uma reencarnação constante. A gente não crê nisso. Não é isso. Até porque reencarnar morre de novo. Não é isso. É muito maior do que isso. A promessa que ele deixa não é que um dia, quando formos dessa, como quando alguém morrer, que a gente vai poder consultar um médium e conversar com quem já morreu. A promessa não é essa. A promessa não é essa. A promessa é de ressurreição para uma vida eterna. É isso que está em voga, é isso que nós estamos tratando aqui. Quando nós comemos desse pão aqui, nós celebramos isso. Senhor, isso tudo aqui vai passar, e o que vem depois é muito melhor. E o Senhor inaugurou isso. Senhor Jesus, muito obrigado que nessa manhã nós podemos comer desse pão e celebrar a certeza de que nós também vamos passar por essa experiência, assim como todos aqueles que nós amamos, aqueles que vieram antes de nós, que já dormem no Senhor. Senhor, que ao comer desse pão seja renovada essa nossa certeza, essa nossa esperança, e que o Senhor nos ajude a viver isso em nome de Jesus. Nós te agradecemos e oramos assim. Amém, Senhor. Coma do pão e agradeça ao Senhor. Aleluia. Presente seu cálice ao Senhor. A questão do cálice também eu gosto muito, porque nós dizemos que bebemos de um mesmo cálice. E é interessante isso, porque nós estamos tomando de um mesmo cálice, celebrando uma mesma aliança de pessoas que estão espalhadas pelo mundo afora, pessoas de gerações afora. Estamos celebrando o mesmo cálice. E essa palavra traz uma esperança muito forte para nós. Essa comunhão que nós celebramos, ela é uma comunhão que também não está limitada a espaços físicos, não está limitada a distâncias. Estamos aí, por exemplo, num momento onde nós acabamos, Lucas, de nos despedir, Drica, de pessoas que viajaram para uma terra distante, a família de vocês. Temos pessoas que estão longe da gente, eu tenho a minha família, vocês têm familiares que estão perto, familiares que estão longe. Por que eu trago essa palavra para nós? Amados, nenhuma separação é para sempre. Eu trago essa palavra de esperança para todos nós aqui e deixo para que nós creiamos também nessa manhã onde nós celebramos a ressurreição, e um dia, quando estaremos todos reunidos novamente, nós vamos ver que valeu a pena cada passo, valeu a pena cada atitude de obediência ao Senhor, valeu a pena cada passo de ousadia nessa terra, porque 100 anos, 50, 20, 10, em nada se compara à eternidade que nos espera no Senhor. Então eu deixo essa palavra para todos nós. Nenhuma separação é para sempre, nenhuma separação é para a eternidade. Um dia todos nós estaremos reunidos para todos sempre. Ali não haverá mais despedida, ali não haverá mais distanciamento, não haverá mais saudade, não haverá, porque estaremos em plena comunhão uns com os outros. Eu deixo essa palavra para nós, para que nós todos tenhamos nessa manhã uma alegria renovada, uma esperança renovada. Nós temos, conforme falei, total liberdade de chorar quando precisarmos chorar. A tristeza, ela vem e nós vivemos, passamos por ela também, mas sempre com esperança, e que essa esperança nunca se perca em nome de Jesus. Senhor, nós consagramos esse cálice a Ti, e com ele nós renovamos a nossa aliança com os de perto e com os de longe. Senhor, nós inclusive pedimos ao Senhor nesse momento, guarda, Senhor, os nossos que estão longe, guarda, Senhor, a nossa família, guarde os pais, guarde as mães, guarde os irmãos, guarde, Senhor, todos os familiares. Senhor amado, que em nome de Jesus nós tenhamos sempre uma certeza no nosso coração, estamos peregrinando nessa terra, nossa passagem nessa terra como peregrinos, estamos em missão,
missão, e essa missão um dia se concluirá, e estaremos todos juntos para uma eternidade ao seu lado, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor nos abençoe, e com esse cálice renovamos a nossa aliança contigo. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Troque esse cálice com pelo menos 2, 3 pessoas que estão perto de você, renove a sua aliança com essas pessoas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, obrigado. E com este cálice, diga assim, com este cálice, renovamos a nossa aliança com Deus e com nossos irmãos. Beba do cálice, celebre ao Senhor. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vives. És invencível, inigualável, reinarás, e teu é o reino, e tu é a glória, de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos e encerramos esse tempo de ceia. Encerramos, Senhor, esse momento de renovação de aliança. Senhor, que essa esperança esteja sempre renovada no nosso coração, e que possamos viver a palavra que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18, que nós possamos fortalecer uns aos outros nessa mesma palavra. Essa é a nossa oração, Senhor, nessa manhã oramos a Ti em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Você pode se assentar por um instante, já estamos caminhando para o encerramento. Lembrando a todos que hoje à noite nós temos culto de celebração de Páscoa, musical que foi preparado. Venha participar, venha assistir. Aproveito já, João, nosso visitante, vem à noite aí também, já cola no Isaac, vem já. Hoje 19 horas. Que a gente possa estar aqui para celebrar o Senhor, participar desse momento especial, convide pessoas, né? E lembrando a todos também, não se esqueçam, nosso propósito de oração pelo culto do dia 30, dia 30 teremos um culto evangelístico, não se esqueça, já vai orando pela vida das pessoas. Todos aqui pegaram, acho que o Florisvaldo não estava aqui semana passada, né, Florisvaldo? Não está, só ia receber depois. Tem mais alguém que não pegou o cartão semana passada? Todos pegaram? A Ana não pegou, a Ana também não. Então depois eu vou pedir para... Simone, você entrega para quem ainda não pegou, por favor? Simone vai entregar para quem não pegou esse cartão. E só para explicar de novo a toda a igreja, nós estamos... Cada um vai receber um cartão desse. E você vai orar
até amanhã pela vida da pessoa que você vai convidar para estar aqui no culto evangelístico do dia 30. De preferência alguma pessoa que está afastada do Senhor, alguém que precisa desse momento. Você vai orar até amanhã pela vida dessa pessoa, para ela aceitar o convite que você vai fazer a ela. Amanhã, dia 10, nós vamos começar a entregar os cartões. Se você já entregou, não tem problema. A gente vai entregar os cartões para quem nós vamos convidar. Dia 30, 19 horas. E de amanhã até o dia 30, nós vamos continuar orando pela vida dessas pessoas, pedindo que o Senhor continue trabalhando no coração delas, que elas possam estar aqui conosco. Aproveita inclusive, depois de entregar o convite, pergunta para essa pessoa se ela tem algum motivo de oração, para você estar orando por ela. Quem sabe até dia 30 ela já não chega aqui contando um testemunho, né? Você orou por mim, Deus abençoou. Deus trabalha. Então nós vamos continuar orando. Se você ainda não separou o seu horário, separa lá no grupo tem os horários que nós estamos separando: 12:00, 6:00, meio-dia e 18:00. São os 4 horários que nós separamos. Você vai escolher pelo menos um, para você todo dia estar orando pela vida da pessoa que você vai convidar. Que o Senhor te abençoe nisso, e que dia 30 seja um dia de salvação em nome de Jesus, amém? Essa é a nossa oração. E amados, separa também no seu calendário, por favor, dia 1º de maio, salva aí no teu calendário, você tem um compromisso. No dia 1º de maio nós teremos o primeiro dia do legado. O que será o dia do legado? Todas as igrejas na primeira região, todas as igrejas metodistas no Rio de Janeiro, no dia 1º de maio, vão estar servindo a comunidade onde elas estão. Então nós estamos organizando, a partir de semana que vem eu vou ter mais detalhes para passar para vocês, sobre o que nós vamos fazer aqui na IMEFRE no dia do legado. Nós vamos servir a comunidade, nós vamos estar aqui separando um tempo para abençoar as vidas que estão aqui próximos de nós. Esse é o ano do serviço. Então, como a gente vem falando, né? Amar a Deus, servir pessoas, crescer em santidade. Dia 1º de maio é dia de amar a Deus servindo pessoas aqui nesse lugar. Então, se você não tiver nenhum compromisso nesse dia já marcado, já coloca isso aqui na tua prioridade, por favor, e a gente vai organizar isso daí ao longo desses próximos dias. Pastor, eu não sei cortar cabelo, eu não sei dar atendimento de nada, eu não sei fazer nada, pastor. O que eu posso fazer no dia 1º? Você vai ser muito útil dia 1º, você pode ter certeza disso. Nós vamos, além dos serviços que nós vamos oferecer aqui, nós vamos fazer também um grande evangelismo por aqui na área. Então nós vamos precisar de gente, por favor, venha participar. Dia 1º vai ser um grande dia na nossa história, e que o Senhor nos use poderosamente em nome de Jesus, amém? Vamos orar ao Senhor, amém? Bom dia, igreja. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Eu sempre brinco com o pessoal, falo: pastor, avisa tal coisa, Eu falo: posso até avisar, mas na hora do anúncio acontece um evento extraordinário nas pessoas na igreja, que a gente entra em modo avião, né? Então, por favor, não entra não, viu que está entrando em modo avião, já liga o Wi-Fi de novo aí, conecta, não deixa passar. Vamos agradecer a Deus, lembrando mais uma vez, João, boas-vindas, cara, Deus te abençoe, obrigado por estar conosco, depois a igreja vai estar cumprimentando você também. Uma excelente Páscoa para você, para sua família, celebre esse dia, celebre a vida, hoje é dia de celebrar a vida, uma vida que não tem interrupções, lembre-se sempre disso. Senhor Deus, nós te agradecemos, louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, nos ajude a viver na tua presença todos os dias. Obrigado, Senhor, por tudo isso que foi preparado. Obrigado pelo ministério do santuário que preparou a ceia, que preparou a ornamentação, que tudo isso, todos esses efeitos visuais que nós temos aqui nessa manhã, possam, Senhor, atingir o nosso coração, e que nós possamos ter renovado essa certeza dentro de nós. Leva-nos em paz para as nossas casas, livra-nos de todo mal, abençoe o nosso domingo, e que logo mais possamos estar de volta para celebrar, Senhor, ainda mais essa vida abundante. Muito obrigado, Senhor, por esse dia especial. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo ressurreto, que o amor de Deus, o nosso Pai,
e que o Espírito Santo, sua presença poderosa, consoladora, renovadora, renove sobre nós o poder e a unção do Senhor. Que tudo isso seja derramado sobre ti nesse dia, e que permaneça sobre a sua vida para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda ao Senhor, uma feliz Páscoa a todos em nome de Jesus.